Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast da Fadiva temático. Hoje nós vamos tratar um tema de extrema relevância. Nós vamos falar sobre o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual e ao Abuso Sexual Infanto-Juvenil, em comemoração aí ao Maio Laranja, dia 18 de maio, que é um dia extremamente importante, um tema super sensível de ser tratado, mas necessário. E para me acompanhar, eu tenho presenças ilustres aqui. Já se ajeite aí na cadeira, que o nosso papo, apesar de sensível, eu acredito que vai ser muito bom. Eu sou a Victoria, sou comunicadora aqui na Faculdade de Direito de Varginha e os meus convidados, um vocês eu acho que já conhecem, a outra é a nossa convidada especial. Eu estou aqui primeiramente com o Dr. João Lucas, que é advogado e vai trazer para nós aspectos legais e jurídicos sobre o tema. E eu estou aqui também com a Nayara. A Nayara, ela é cirurgiã dentista, mãe de 3 filhos e tem aí um cuidado prático parental no projeto Infância Protegida, onde ela cuida ali de pais, é palestrante também, então fica aí, né, o contato dela para vocês. E eu queria deixar vocês muito à vontade agora para vocês se apresentarem aí para a gente. Doutor João Lucas, fique à vontade para se apresentar e após a Nayara, por favor. Tá joia. Gente, boa noite. Que prazer estar aqui. Mais uma vez, obrigado, doutora Victoria. Mais uma vez, obrigado, Nayara. Muito bom estar aqui com vocês. Espero poder colaborar com esse podcast. É um tema extremamente sensível. Como todos sabem, eu advogo, sou professor aqui da faculdade, da casa, e esse assunto é um assunto muito sensível porque todos os dias a gente se depara com inúmeras situações assim, tanto no campo do direito quanto em outras atuações comuns na minha vida, como por exemplo, como todos sabem, que é o ambiente religioso. Bom, eu espero colaborar aí com esse podcast e vamos para cima. Obrigada, doutor, pela presença. É uma honra te receber aqui. Nayara, se apresenta aí para o pessoal, fala um oi para todo mundo. Fica à vontade. Olá, boa noite. Meu nome é Nayara, eu sou cirurgiã dentista, mãe do Davi, de 14 anos, faz 15 esse ano, né? Das gêmeas Gabriela e Giovana, de 5 aninhos. Sou casada há 15 anos com o Thales também, cirurgião dentista, né? E há um tempo eu tenho buscado conhecimento nessa área, né? Infantil. Primeiro, eu busquei para mim mesma, né? Porque educar hoje é difícil. Nós vivemos um tempo completamente diferente do que nós fomos criados. Verdade. Então, busquei ajuda primeiro para minha casa. E aí, naturalmente, né, fui sendo convidada a palestrar e ajudar outros pais. Eu quero agradecer a oportunidade que está sendo me dada, né, de estar aqui falando em uma universidade tão renomada que é a FADIB e relevante no sul de Minas. Muito obrigada pela presença, é uma honra te ter aqui. E já para a gente começar a entrar no tema, doutor João, você vai falar para a gente aí um pouco dos aspectos jurídicos e legais. Atualmente no Brasil, quais são os dados que nós temos em relação a abuso e exploração sexual infantil e como o sistema jurídico ele responde a isso? Então, gente, quando a gente foi falar sobre o podcast, a ideia do podcast, eu fui olhar sobre isso e trouxe até um certo temor, porque eu sou o único homem sentado nessa mesa aqui. E o primeiro dado que eu já imaginava, mas eu vi, foi um dado do Fórum da Secretaria de Segurança Pública. E basicamente é o seguinte: 80% dos abusadores são homens, sexo masculino. É possível notar que, em contrapartida, 80% dos abusos são cometidos contra meninas, né? E o lapso de idade é o que mais me assustou, porque enquanto o abusador tem uma média de 25 a 59 anos, as meninas têm uma média aí entre 10 a 14. E um dado muito importante que eu encontrei é que o mais difícil para conseguir fazer as denúncias são de crianças abaixo de 9 anos. Mas acho que a gente vai ter a oportunidade de falar o porquê depois também, né? Mas são dados alarmantes, assustadores. Eu acredito que enquanto a gente for falando aqui, a gente vai descobrindo, lembrando
monte de coisa aí que são dados fortíssimos com relação a isso. Mas a gente teve um aumento de 2023 para cá de denúncias, foram acho que 70 mil denúncias, né, nos canais de delegacias especializadas. A gente teve uma lei que a partir de 2017 ajudou muito na tratativa com relação aos casos de abuso e exploração sexual, mas, como todos sabemos, ainda continua sendo uma batalha não só para o judiciário, mas acredito que para a sociedade também. Sim. Nayara, na sua experiência com pais, como que você observa a consciência da família, dos pais em relação a isso? Existe algum nível de consciência? Olha, é um tema sensível e que dói falar, principalmente para nós que somos pais, né? É a infância, ela sendo brutalmente violada. A criança, ela tem que ser protegida, ela tem que ser cuidada. E quando nós entramos nessa questão, é uma questão inimaginável de dor. A maioria dos pais, eles têm consciência, sim, de que os dados são alarmantes, estamos vivendo em uma sociedade propensa ao abuso. Mas o abusador, ele é uma pessoa do convívio, na maioria das vezes, daquela família. Então, os pais, eles têm um nível de confiança naquela pessoa. Então, ali, nós baixamos a guarda, porque nós não imaginamos que aquela pessoa pode abusar de um filho nosso. Então, na nossa rotina, nós acabamos deixando os nossos filhos dormir na casa de um colega, porque nós confiamos naquela outra família, ou na casa de um priminho, né? E nós não sabemos quem está ali. Quando a criança ela está dormindo fora do ninho, né? Eu falo muito que a gente tem que vigiar o ninho, igual passarinho. Quando a criança ela sai fora do ninho, ela está completamente vulnerável, né? Estamos tendo um aumento de divórcios muito grande. Então, nós observamos o padrão da família totalmente descompensado, desorganizado. E aí nós temos um rodízio de padrastos dentro de casa, né? E ali nós não sabemos quais são as reais intenções daquela pessoa com aquela criança, né? E outra questão é a falta de proteção quanto ao corpinho. A criança, às vezes está na praia, está na piscina, e não é muito difícil de ver, né? Pais trocando a roupinha ali, né? Deixa a criança peladinha na praia, às vezes na piscina. Primeiro que nós não sabemos quem que está observando aquela criança. E principalmente hoje, na geração dos celulares, todo mundo pode tirar foto e colocar aquilo tem site de pedofilia, né? Segundo, que a própria criança cria um senso de falta de proteção. Opa, ficar peladinha é normal, não é mesmo? E aí nós também estamos dando mais uma brechinha para um possível abuso. Adultização das crianças também, estamos vendo isso com muita frequência. Como que eu adultizo uma criança? Através da roupa que ela veste. Estamos vendo crianças se vestindo com roupas inapropriadas para a idade dela, né? Maquiagens inapropriadas. Músicas. As músicas, na maioria dos casos, ou na maioria das vezes hoje, a letra dela é voltada com um teor sexual. E aí nós colocamos lá nossas crianças para dançar no TikTok, nas festas, as festas de aniversário, com músicas totalmente voltadas para o sexo. Isso sexualiza muita criança. Falta de supervisão com telas, né? As nossas crianças estão ali sendo expostas na internet e a todo tipo de conteúdo. Então, uma criança, quando ela é sexualizada muito cedo, através disso que nós falamos, ela tem comportamentos que favorecem a ação do abusador. O que facilita a ação do abusador. Então, nós temos que ficar muito atentos a isso. Sim. Festas também, né, que a gente acaba levando crianças para reuniões, né? E ali a criança dorme, a gente coloca ela no quartinho, mas aí
se tiver bebida alcoólica e que potencializa mesmo, né? Porque a criança está ali desamparada no quartinho, a festa está rolando, os pais estão distraídos, Muito perigoso. é muito Com certeza. perigoso. Eu me lembro que na minha pesquisa também, eu vi que 95% dos abusadores são pessoas próximas. Isso. Esse é o problema. A gente, o estranho, você está preparado para tudo. Isso. Pelo menos eu que sou homem, meus primeiros pensam, nossa, se eu ver alguém chegando, ainda não sou pai, né? Mas se eu ver alguém chegando perto de alguma priminha, de alguma criancinha pequena, eu vou estar ali para proteger. Sim. Só que o problema é que a gente não espera que a pessoa que está próxima, como você falou, né? O padrasto, o amigo, O o avô. tio, o avô, você não espera e normalmente é da onde vem, né? Um E primo, um realmente, vizinho. sim, É a pessoa que tem livre acesso à A criança. criança. Que a gente tem que ficar mais atento. E eu acho que é o que caracteriza ainda mais a brutalidade do ato, Sim. né? Sim. Sim. Muitas vezes a criança não vai nem entender o que está acontecendo ali, né? Exatamente. Vai às vezes achar que é uma brincadeira do tio, do pai, Sim. do avô. Eu não sei se a gente pode contar caso de escritório aqui? Pode sem revelar as Pode, identidades. sem revelar as identidades, né? Mas eu me deparei com um caso, foi talvez o caso mais nojento da minha advocacia. Eu ainda trabalhava com direito penal quando eu comecei a carreira e eu fui atender um caso que acabou chegando às minhas mãos por coincidência. O desejo da família era procurar outro advogado. Por coincidência, eu me parecia com o outro advogado, me confundiram e eu fui fazer o atendimento. Péssima confusão, Que péssima né? confusão. E o que era o caso? Um avô chegou para mim dizendo que já tinha perdido ele foi casado com uma senhora, essa senhora faleceu e ele morava com a enteada que fala. Ele era padrasto dela. E essa enteada, no caso, tinha perdido a guarda de um neto dele, né? Que estava como se fosse neto ali. E tinha acabado de perder a guarda do outro. Ele falou, e a gente está desesperado porque o juiz tirou nossa guarda só porque a gente é pobre, toda aquela história. E eu me compadeci do caso, né? Vocês me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa do coração. Você pensa, nossa, que preconceito. Pensei, nossa, vamos lutar pelo direito. Resumo da ópera, gente. Quando eu me fui pegar o processo, eu já vi que se tratava de um processo criminal em segredo de justiça. Então já existia um processo. Sim, já existia um processo e, como você bem sabe, né, segredo de justiça, então, porque tem envolvimento de menor e é porque é alguma coisa grave. E aí eu tive que me habilitar no processo, toda aquela coisa, né, do penal, que todo mundo sabe. E aí, quando eu fui ler o processo, eu entendi a gravidade da onde eu estava. O que era o processo? Primeiro, a própria enteada tinha feito uma acusação lá atrás de que esse padrasto, agora avô, tinha abusado dela quando ela era criança. O processo correndo, concluíram o seguinte, o pessoal do Conselho Tutelar. Essa enteada, com a morte da mãe, acabou virando esposa barra enteada. E o que descobriu-se no processo? Essa mãe, ela vendia foto das filhas. E aí, um dia, a irmã, no caso dessa moça, chegou em casa do nada, ela era casada, enfim, tinha a vida dela, mas deu uma coisa dela de resolver ir lá ver esse pai, né? Esse pai, padrasto da outra. E quando ela chegou de surpresa, ela achou uma câmera. Lembra daquelas Kodak digital? Tinha outras marcas também. Isso, enfim, uma daquelas lá. E aí ela viu e pegou, deu um sentimento nela, ela pegou. Quando ela abriu para ver as fotos, eram as crianças vestidas com roupa íntima, com lingerie de adulto, ou seja, a moça pegava a roupa de lingerie dela punha na criança, tirava assim nas duas. Era um menino e uma menina. A menina, que foi a do último caso, tinha 3 aninhos. Ela tirava foto e vendia o conteúdo para
né, pedófilos aí em potencial, para eles consumirem aquele conteúdo e ela fazia grana. Quando eu vi isso, e o que era a preocupação do conselho tutelar? Além disso, que já por si só era perigosíssimo, o medo do conselho tutelar já havia uma suspeita que a primeira criança já havia sido abusada por esse vodrasto, digamos assim, e o medo era que essa segunda criança, se não já tivesse, estaria à beira de sofrer abuso Correndo um também. risco. Exatamente. E, gente, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Abusador não tem cara. A gente espera um bicho, um homem feio, esquisito. Não tem cara. Olhando no olho, eu nunca vi um cidadão com um olhar tão de paz quanto daquele abusador. Um olhar piedoso. Piedoso, cabelos humilde, brancos, sereno, tranquilo, bom de prosa. Só que se olhar o processo e olhar o indivíduo, você não acredita. Então, assim, a gente tem aquela coisa de o abusador é mau. Você olha, é o ser humano mais perfeito. Você vai no presídio, igual a gente sabe que tem uma ala especial, porque o crime não abraça abusador. Então, eles têm que ficar num lugar separado. Eles são chamados lá de Jacks, né? Lugar dos Jacks. Não fugiu, seguro é o nome do lugar. E quando você entra nesse ambiente, digamos assim, e você vai lá ver pai de família, trabalhador, gente que conversa bem, articulada, limpo, bonito, você fala assim, não é, Não é. e é. Esse caso em específico, eu devolvi o processo, falei, com isso eu não vou trabalhar. Surgiu propostas, dinheiro, vamos, não sei o quê, falei, não trabalho. Vai Não contra a dá. minha ética, não dá. Eles Devolvo o tiveram que processo. procurar um outro Tiveram que advogado. procurar outro profissional. Sim. Espero que não tenha encontrado, Mas eu sinceramente. vi um caso recente, até foi bem divulgado na mídia, de um pai que abusou de um bebezinho. Era meses, né? A menina tinha acabado de ter o bebê. E aí a foto do rapaz chegou a ser divulgada nos jornais. Era um rapaz super jovem, gente. Ele tinha a nossa idade, 20 e poucos anos. E tava abusando de um bebê de meses. Assim, não tem cara, né? Na O crime não tem internet, cara. o crime não tem cara, mas nessas dark web, né, você pode escolher Idade. idades de 0 Nossa. a 15 anos. Uhum. Mas imagina de 0, é inimaginável Inimaginável. o nível de crueldade, né, que passa na cabeça de uma pessoa. E de nada adianta a gente saber do abuso se nós não tivermos esse senso de proteção. Então, primeiro, que nós não podemos deixar os nossos filhos em qualquer lugar. Segundo, que nós temos que desconfiar, sim, das pessoas. Não é porque é bonzinho, né? Sim, não é sim. porque é um tio legal. Um conhecimento empírico, né? Agora não estou falando de, não tem, mas conhecimento de atendimento, advocacia. Normalmente, aquele cara que alisa muito criança, você tem que ficar atento. Esquisito. Não é preconceito, não é nada, mas um estranho fica beirando muito a criança, traz a criança para perto, deixa eu brincar com a sua supervisão. Porque assim, como eu falei, empiricamente falando, os casos que eu já vi, né, acompanhei ou fiquei sabendo, sempre é muito esse negócio de cuidar. Cara, o filho não é seu. Você não tem parentesco. Por que essa pessoa fica beirando tanto criança? Você quer o que com essa criança, Quer né? o que com a criança? Então, assim, tem que olhar mesmo. Uma característica do abusador é essa. Ele sempre se dispõe muito a querer ajudar, né? Ele sempre vai querer dar um banho, ele sempre vai querer ficar sozinho com aquela criança, querer te ajudar. Daqui eu te ajudo, entendeu? Pode ir lá tomar seu banho, eu fico com essa criança. Disfarçar de uma boa Disfarçar intenção. de uma boa intenção, disfarçar de uma brincadeira. Bem, eu vou brincar com você. Esses dias eu vi um caso também, vou falar brevemente, mas de uma filha que desconfiou do pai.
Com a neta? com a neta, Uhum. né? Ele sempre chamava a netinha de 7 meses, ela chegava na casa dos pais, ele pegava a netinha e ia ver a lua. Ela falou assim, que estranho, toda hora quer ver a lua. Por que que tá sempre tirando essa criança do ambiente? Ela desconfiou do próprio pai dela e quando ela foi ver, o pai dela estava com a mão dentro da fralda da criança de 7 meses, uma menina. Então a gente tem que desconfiar sim de tudo, né? E ter esse senso de proteção. O filho é seu, é você quem vai ali manejar aquela criança. Trazendo agora para um aspecto bem jurídico mesmo, legal. Quais dispositivos legais, doutor João, nós podemos ser amparados nesse tema? Além do ECA, enfim, o que a gente pode trazer aí de legislação? Então, hoje a gente tem três institutos legais que vão tratar sobre essa parte. A gente começa com o Código Penal, que é código, né? É amparado depois da Constituição mais seguro. Ele vai tratar sobre principalmente o crime de estupro, como a gente está falando de uma idade menor, o chamado de estupro de vulnerável, que seria o artigo 217-A. Esse é talvez o principal. A pena pode pegar de 10 até 20 anos, mas, né, se for encontrado alguns outros resquícios, a gente pode considerar aí alguns aumentos de pena. Agora, o que acontece? Esse crime, ele é considerado um crime hediondo. Isso faz com que, se uma pessoa em um outro crime normal, ele ficasse preso aí, pelo menos em regime fechado, 1/3 da pena, o crime hediondo vai ficar 2/5 da pena aí, completamente fechado no regime fechado. Fora o Código Penal, a gente tem um outro instituto que ampara as crianças, né? E quando a gente fala de criança, é até diferente a gente falar, mas até 21 anos, segundo o ECA, ainda é criança, né? Ele tem uma tratativa um pouco diferente, dos 18 aos 21, mas ainda está abarcado ali. O ECA, ele vai trazer esse amparo ao que a gente chama, além do abuso infantil, também dessa mercantilização das crianças, digamos assim, né? Que me fugiu o nome agora, é o tema do dia 18, abuso infantil e exploração. Porque tem essa diferenciação, Isso. né? Do E aí a abuso gente e da vai ter, exploração. e aí, juridicamente falando, a gente tem uma diferença. O crime de abuso é essa pessoa próxima. Em resumo, é alguém que tem um contato sexual com a criança, e quando eu digo isso, não só conjunção carnal, mas qualquer tipo de contato libidinoso, ou seja, com desejo sexual na criança, vai ser abuso. Nossa, fugiu de novo. Exploração, desculpa, gente. A exploração é também o mesmo abuso, porém com algum intuito financeiro ou uma troca. Por exemplo, em troca de uma cesta básica. A gente fala que não, mas, por exemplo, eu lembro da minha professora de antropologia trazer um estudo para nós na época que, por exemplo, o Rondônia ou Roraima, Professora Sunita. a Sunita, a grande Sunita, que nessa região é muito comum os pais oferecerem às filhas em troca de cesta básica, em troca de ajuda financeira, e isso tudo já vai ser considerado uma mercantilização da criança e vai estar respondendo fugiu o nome, exploração sexual. Então, é muito importante a gente entender isso. Teve uma lei também que surgiu em 2017, Lei 13.431, que ela traz uma tratativa melhor, porque o que acontecia? A gente não sabe o que é pior. O que era pior até então? Ser abusado ou ter que denunciar e você ir para uma delegacia e ter que descrever como é que foi o seu abuso. E isso é muito pesado também, né? Por exemplo, cidades pequenas do interior, como por exemplo aqui eu moro, né, que eu não moro em Varginha, todo mundo fica sabendo, né? Então, hoje, desde 2017, essa lei veio para trazer uma tratativa melhor, tanto para amparar essa vítima do abuso com uma forma melhor de conduzir isso,
porque precisa também ter a denúncia, né, para a pessoa ser presa, e também essa lei vem para auxiliar nesse processo aí de como vai ser feita a denúncia, como que vai cuidar do caso, como que vai ser a tratativa. E o que eu acho importante falar também além disso? Esse tipo de crime é um crime que o Código Penal e o Processo Penal vão considerar como um crime incondicionado à representação. O que isso significa? Ainda que a vítima não queira representar, se, por exemplo, a Nayara quiser ver uma situação suspeita, por exemplo, de mim com uma criança, você pode denunciar e o Ministério Público e o delegado não precisam necessariamente dessa mãe ou da própria vítima falar. O próprio Ministério Público ou a autoridade policial tem autoridade para investigar esse crime e chegar no culpado. É importante falar isso porque às vezes a gente fala assim: nossa, mas eu vi uma menina de 13 anos com um rapaz na rua e eu não sei o que eu faço, que a mãe dela diz que ela concorda, pode denunciar. Ah, eu estou vendo uma atitude suspeita de um adulto com uma criança, pode denunciar, porque a autoridade policial, o Ministério Público podem vir a investigar o caso. Isso eu acho interessante, até uma pergunta que eu ia fazer, mas acabou que o senhor já respondeu. Dessa responsabilidade de nós, como profissionais do direito, às vezes professores de rede pública, rede particular de ensino, igreja, você notar uma atitude suspeita na criança, às vezes você nota, de repente, um comportamento mais melancólico, de isolamento, ou mais agressivo. Às vezes você é uma tutora daquela criança, uma babá, e ao dar banho você nota ali machucado, enfim. Então existe essa possibilidade e eu diria até uma responsabilidade. Sim, de vou te dar um denúncia. exemplo. O ano passado a gente teve um caso emblemático de uma criança de, eu acho que era 2 anos. Ela ainda não sabia falar. Só que foi detectado, essa criança morreu de tanto ser estuprada. Então chegou a um nível assim grande, muito grande. Mas essa criança deu entrada 30 vezes no hospital. Pergunto a vocês, é normal uma criança dar entrada 30 vezes no hospital? E os profissionais, eles E aí fazem, ficou né? aquela, né? Olhou, ai, a gente olhava, mas não descobria. Mas, peraí, tem alguma coisa errada. Então, assim, é importante. E, por exemplo, essa lei 13.341, ela vai falar que existe uma obrigação dos educadores, ou seja, professores, atendimentos também, né? Igual, por exemplo, médicos ter essa obrigação, atendimento assistencial, porque às vezes está num ambiente de carência social ali, o assistente social, se ele detectar, ele pode vir denunciar também. Toquei nesse assunto por quê? Porque às vezes a criança não fala, mas o corpo vai falar, né? Comportamento. Com certeza. Inclusive na minha área, né, os cirurgiões dentistas, nós podemos ficar atentos, porque pode ser que chegue, principalmente, acredito que isso vai ser mais comum na rede pública, mas crianças com lesões de HPV na boca. Nossa, então, sério? Isso é interessante. Então, todos os sinais devem ser observados. Os que mais gritam é o do comportamento, né? Porque o abuso, ele é um crime silencioso, é um crime encoberto, entende? Então, às vezes a criança nem sempre vai ter hematomas, feridas, machucados daquela violência, porque o abuso nem sempre vai ser o ato sexual em si, certo? Então, nós temos que observar isso por conta do sexo oral, né? A criança pode manifestar HPV na boca. Que é uma doença sexualmente transmissível. Então, sempre os profissionais, né, principalmente da minha área, que é odontologia, estar atento a isso. HPV na boca de criança é violência sexual. Eu acho muito interessante, todo profissional na sua área tem alguma forma de atuação. Sim. Se você é um professor, se você é um dentista, se você é um advogado, você vai observar o comportamento do seu paciente, do seu cliente. Nós, como advogados na área de direito de família, por exemplo, às vezes ocorre ali um divórcio e aquela mulher já está, como a Nayara trouxe o exemplo, colocando uma outra pessoa dentro de casa,
nós, como advogados, temos essa licença de poder aconselhar, Sim. né, a conduta, às vezes trazer um alarme, uma atenção. Às vezes, num caso de a guarda, essa criança, então, agora divorciou, vamos fazer a guarda. Vai para a casa do pai? Quem está ali na casa do pai? A gente sempre procurar saber Sim. e para orientar esse cuidado paterno e parental, porque senão de nada adiantaria, né, a nossa profissão. Com certeza. E quais seriam os canais de denúncia que a gente poderia fazer essas denúncias? Por exemplo, sou um profissional ali, quero fazer uma denúncia de uma suspeita de abuso, doutor João. Vou falar um pouco e vou até pedir para a Nayara, porque eu sei que ela sabe muito também. Acho que o canal mais popular é o Disque 100, né? Disque 100 que a gente tem. Para nós que estamos na área jurídica, eu sei que além do Disque 100 você pode fazer a denúncia na delegacia, né? Algumas cidades, inclusive, têm delegacia especializada para tratar só com esse tipo de crime. E tem também o conselho tutelar, que sempre nessas situações ele aparece, né? São os que eu me lembro. Sim, Polícia Civil, Polícia Civil Militar. Uhum. E, se não me engano, o Ministério Público também. Interessante. Verdade. Assistência social também pode dar esse auxílio? Pode. É que nem eu falei, aquela lei 13.341, ela vai falar que profissionais de assistência social, professores, né, educadores no geral, eles também têm esse dever, médicos, né, a área da saúde tem esse dever médico de se detectar, denunciar. Interessante. Nayara, agora trazendo ali a parte prática, um pouquinho da sua experiência, até para a gente conseguir identificar, eu acho isso muito importante. Fala para nós alguns sinais que a gente pode observar numa criança que pode ser um sinal que ela está sendo abusada ou explorada sexualmente. Certo. Como eu disse anteriormente, nem sempre o sinal vai ser no corpo, né? Nem sempre nós vamos ter sinais de hematomas ou machucados pelo corpo. Mas aquela criança, ela demonstra no comportamento. E aí que entra essa quantidade de profissionais que podem estar observando, né? Não só os pais, mas a escola, né? A escola está lidando ali com aquela criança todos os dias, né? Então é muito importante os professores estarem atentos, né? Automutilação, crianças que mudam o comportamento na vestimenta, ela quer se cobrir o corpinho, né? Ela se vestir de uma forma, de repente ela muda o comportamento, ela quer sempre esconder aquele corpinho o máximo possível. Crianças que estão muito tristes, deprimidas, que têm aversão a determinada pessoa. Isso tem que ficar muito, é um sinal de virada de chave, né? A tristeza, né, que eu já falei, e o isolamento. Então, aquelas crianças, você bate o olho e fala assim, essa criança não é uma criança feliz, alegre, que brinca. Ela tá ali, ela tá se isolando, né? Então, o sinal do comportamento é o que mais vai direcionar, né, para a gente detectar o abuso. Eu acho que o ambiente mais seguro para uma criança sempre vai ser o colo dos pais, Sim. a casa. Isso quando, infelizmente, a gente não tem a infelicidade desse abuso vir, né, da própria mãe ou do próprio pai, como a gente já contou casos aqui. Mas, como pais, vamos falar num contexto familiar saudável, de proteção, como você acha, Nayara, na sua experiência aí com pais, que nós, nesse papel tão terno, tão maravilhoso, de cuidado, de afago, nós podemos criar um ambiente familiar, domiciliar seguro, para que a nossa criança, Deus me livre e guarde, mas se precisar conversar e abrir uma situação de abuso, ela se sinta à vontade para isso. Tem alguns comportamentos de pais que a gente pode melhorar nesse sentido? Sim. Uma criança, ela tem por direito e dever dos pais ser exposta a um ambiente acolhedor de amor e proteção. Então, por que tá essa bagunça? Porque os pilares familiar estão
bagunçados, né? Estão destruídos. Então, por isso que estamos tendo tanto caso de abuso, de drogas, de divórcios, né? Então, a criança ela tem esse direito, né, de estar ali em um ambiente amoroso, onde os pais se sacrificam e dedicam a sua vida para ela. Mas e aí? Como que eu vou fazer com que essa criança fale? Porque não é nem questão somente do abuso. Uma criança que fala, os pais têm oportunidade de educá-la, de direcioná-la. Mas muitas das vezes a gente vê que as crianças não falam, porque os próprios pais criam barreiras para que isso aconteça. A culpa não é da criança, a responsabilidade inteira é nossa. Né? Com as nossas atitudes, nós afastamos aquela criança. Então, uma criança irritada é uma criança que não fala. Mas o que é uma criança irritada? É uma criança que os próprios pais a provocam. Ela é exposta a provocações dos pais constantemente. Então, de que forma que eu posso irritar o meu filho? De que forma quais são as atitudes que eu tenho que eu vou ali estar afastando o meu filho? Né? Porque ele nunca vai confiar em mim para me contar nada. Piorou com abuso. Violência. Criança que apanha demais não conta. Né? Por quê? Porque ela tem medo. Se eu contar que o tio encostou em mim, né? Que eu passei por isso, eu vou apanhar. Porque tudo eu apanho. Não é mesmo? Comparação. Pais que comparam os filhos constantemente. Aquele filho nunca é suficiente para aqueles pais. Isso gera um afastamento absurdo, né? Eu posso estar fazendo tudo correto, os meus pais não me veem. Eles preferem, né? Os meus pais dão créditos, às vezes, para o meu irmão, às vezes para as pessoas que estão fora do nosso convívio e não para a gente. A comparação gera ali, né, uma distância, e aí a criança não vai falar. Rigidez excessiva, né, pais rígidos demais, nunca pode nada, a criança não tem voz nenhuma. Afasta aquela criança, então aquela criança ela não vai falar. Pais irônicos, né? Quantas vezes a ironia é tão triste, né? É triste a gente receber uma ironia, imagina uma criança ter pais debochados ali constantemente. Mentiras. A nossa criança, ela vigia a gente o tempo inteiro. Ela sabe exatamente o que está se passando. Então, se eu tenho um pai, meus responsáveis são mentirosos, eu não vou confiar neles para contar as minhas coisas. Porque eles estão contando mentira, não é mesmo? Promessas que nunca são cumpridas. Eu prometo. Nós vamos ali no shopping. Esse shopping nunca vai chegar. Né? Tudo bem que às vezes pode ser que a gente tenha que adiar uma promessa, mas nada que uma boa conversa com a criança foi adiado por isso e por isso. Né? Isso também causa um afastamento, incoerência. Eu falo muito, mas eu não vivo nada daquilo. Então, se você é incoerente, seu filho também não vai te ouvir, não vai confiar em você. Favoritismo, ter um filho predileto e o resto é a ralé. Aqueles filhos não vão confiar em você, não vão falar. Brigas constantes no lar. Eu brigo com o marido, eu brigo com o filho, e eu brigo com o vizinho, e eu brigo com todo mundo, aquela bagunça no lar. Aquela criança, ela não fala. Eu fiz uma listinha, né, de situações que afastam as crianças da gente, mas que triste, podemos ter todas elas numa casa só. Sabe o que eu fiquei pensando enquanto a Nayara falava? Hoje nós estamos vivendo, não só hoje, né, mas com essa evolução do direito que vai evoluindo com a sociedade, tem muito aquela questão no direito civil dos múltiplos conceitos de família, né? Antigamente, família, até juridicamente falando, era o pai, Mãe e os filhos. Hoje, com esse conceito de múltiplas famílias, pode ser que alguém esteja vendo a gente agora, não é preconceito, gente. A gente está lidando e falando de uma realidade.
Existem muitos tipos de família, tem até a unifamília, né? Que é só a pessoa, ela sozinha, fala, eu sou a minha própria família. Mas o que que eu vejo, assim, pensando juridicamente, sociologicamente falando? Nós precisamos ser a família para uma criança, Sim, para as crianças que estão perto de nós. sim, Porque, tá, existem muitos conceitos de família, tá, mas a criança precisa de pelo menos alguém para ela ter confiança e falar assim, ó, essa pessoa é minha família e eu é posso meu porto confiar nela. seguro. Isso. E muitas vezes a gente está tão preocupado com os múltiplos conceitos de família e você que está vendo o podcast não é capaz de ser família para uma pessoa, para uma criança. Então, assim, antes da gente pensar nos conceitos, seja família para alguém. Isso é muito importante, ainda mais para as crianças, né? Sim, e a gente pensa tanto na gente. Ai, eu quero os meus desejos, mas aí tem uma criança e ela. A partir do É, momento que você se torna pai e mãe, você já não vive mais para os seus desejos. Ah, hoje a minha família é eu, meu marido e meus filhos. Amanhã vai ser só eu e mais alguém. Não, você tem uma criança na sua responsabilidade e você vai ter que ser família por ela, né? A gente tem que parar com essa geração egoísta. Então não tenham filhos. Porque não tem ninguém pelas crianças nessa situação. É tudo eu. E não, quando a gente se torna pai, eu vivo para os meus filhos. Eu trabalho para eles, para a nossa família, meu marido também. Nós já superamos várias questões em prol deles, para que eles se sintam seguros em um lar onde lá na minha casa nós conversamos de diversos assuntos. Eu tenho um adolescente em casa e ele tem total liberdade. A gente sempre fala: se você errar, venha e conte pra gente, nós vamos te ajudar a resolver. Ele não precisa ter medo de chegar e ser, às vezes, né, violentado, espancado. Eu acho que crianças, adolescentes são frágeis. Sim, sim, Nós, gente, com 15 anos de idade, tinha que tirar na nossa cabeça. sim, nada. Então, crianças, adolescentes são frágeis por natureza, precisa ter posso uma falar. base forte, uma fortaleza no lar. E posso falar uma coisa, eu como único homem aqui da mesa, tem um vídeo que é muito popular na internet, que eles entrevistam um abusador e perguntam para ele, qual que é o perfil, como é que você fazia para você escolher a vítima? E na fala dele ele fala o seguinte, olha, eu mirava e tentava pegar crianças que eu via que elas não tinham a proteção do pai ou que o pai não era uma figura de homem que me Que me passava nenhum assustava. tipo de temor. Isso. E aí bate muito com o que você falou no início, porque se nós estamos vivendo uma geração de divórcios, significa que crianças estão ficando sem Mais essa figura. vulneráveis. Não estou dizendo, obviamente, que, né, Em que todas uma, as que situações, e nem que né? uma mulher Uma mãe inferior a um solo homem, não tem a condição de cuidar dos não filhos. estou falando disso. Mas é inevitável pensar aqui no cenário com coisas que você pontuou. Se o homem não toma postura como pai e se lembra daquilo que a gente sempre fala no escritório, né? Você se separou da sua esposa, você não se separou dos seus filhos. Então, assim, precisa ter essa figura de pai para ser família para essa A criança, figura né? de pai é proteção. A figura materna é influência. Realmente tem estudos psicológicos que provam isso. Inclusive, a gente estava numa palestra, né, na Semana Influência, Jurídica. aconchego, eles O vêm pra gente. A Dr. Semana Silvio, Jurídica que é da psicólogo, Fadiga essa semana. né? Espero que vocês tenham visto. O Dr. Silvio, psicólogo, tratou exatamente isso A para nós. palestra dele Né? foi isso, foi sobre o cuidado paterno. Isso. E E a quando ele fala influência. paterno, né? Não é só o pai, mas alguém que assume Suma essa figura De paterna. autoridade, né? Exatamente. A figura do pai, ela precisa ser assustadoramente protetora. Sim. Sim. Algo muito interessante que a Nayara falou também é sobre a influência que a gente exerce na vida da criança. Porque a criança, quem que ela tá vendo como exemplo? Somos nós. Somos nós. Então, o que nós fazemos, o que nós falamos, a criança ela presta atenção em Em tudo. tudo. Então, é óbvio que ela vai ver a forma como você reage com outras situações e ela vai relacionar essa forma como nós agiríamos diante de uma confissão de abuso, por exemplo. Sim. Essa questão do exemplo
Eu não sei quantas pessoas vão estar vendo o podcast, mas a lei fala que até 14 anos, ainda que haja consentimento, é É crime crime. você se relacionar com um menor de idade. E muitas vezes, o que, que o outro lado fala? Ah, é porque ah, a moça ficou comigo porque ela quis. Aí vem a sociedade e fala assim, não, mas a menina ela já andava com roupa isso e aquilo e tal. Mas aí fica uma pergunta. Primeiro, número um, a culpa nunca vai ser da criança. A criança não pensa por ela mesma. Não. Ainda que ela tenha 14 anos, ela está resguardada pela lei. E muitas vezes, mas com quem que a criança aprendeu? Com quem que ela ficou assim aflorada desse jeito, para andar tão adultizada, com roupas que às vezes não fazem sentido para a idade dela? Ela tem exemplos muitas vezes dentro de casa. Não estou dizendo que a culpa da criança ter sido abusada é da mãe, do pai, Ou até mas, dela mesma, mas não é? até dela Sim. mesma. Mas são exemplos, a criança vai aprendendo ali pelo E exemplo, eu acho né? que essa influência está vindo muito das telas, esse Faz comportamento, Uhum. né? Porque hoje a referência de muitas crianças com relação a músicas é o funk, são as funkeiras, a forma que elas se vestem, o que elas dançam, ele fica mesmo sexualizado, porque você está cantando e dançando músicas voltadas para o sexo. Então, às vezes, até a mãe, ela não é, os pais até que não são, não, pode ser que não tenha Esse tipo de comportamento. esse tipo de comportamento, Uhum. mas a tela leva a criança para um lado totalmente oposto que aquela família reage, porque ela está sendo influenciada muito mais pela tela do que pelo pai e pela mãe que está o dia inteiro trabalhando. E não é uma questão de ser preconceituoso, mas é se você ser seletivo. Seletivo, sim. Eu odeio qualquer tipo de funk, eu, João. Mas, se você gosta desse estilo musical e tem criança em casa, dá uma filtrada. Ouça no seu fone de ouvido. ouça Porque no eu seu acho que o seu fone. filho e a sua filha não precisa estar exposto ao seu gosto. Por exemplo, você tem um gosto de consumir bebida alcoólica. Eu não acho interessante esse consumo perto das crianças. Por exemplo, um conduto que eu teria na minha casa se eu consumisse. Eu também não consumo bebida alcoólica, nenhum tipo. Mas eu acho que coisas de adulto não podem estar sim. com as crianças, para as crianças, entendeu? Assim como a gente tem coisas básicas, gente. Sim. Um filme violento, Sim. uma música adultizada, é o básico, Sim, né? é o básico. Muito veio se falando também, foi até uma polêmica sobre educação sexual nas escolas. Esse tema foi extremamente polêmico, as pessoas extremamente contra. Só que eu entendo, que gostaria também de ver a visão de vocês sobre isso, que existe um tipo de educação sexual saudável e existe um tipo de educação sexual que sexualiza, como nós estamos falando. A criança abrir aquele livro didático, ele ter partes íntimas expostas, uma relação sexual exposta, dependendo da idade, o adolescente, ele tem mesmo que entender aquilo até pela biologia. Mas, como você, Nayara, principalmente veria a educação sexual, não só na escola, mas também dos pais? Os pais ensinarem sobre limites, sobre o corpinho da criança, sobre quem pode tocar, onde pode tocar, até onde isso é saudável, como isso pode ser saudável também na escola. Tudo depende da idade, né? Você não vai ficar escondendo muita coisa de um adolescente num livro de biologia. Mas e para uma criança de 5 anos, como já foi proposto? Não tem que entrar nisso para criança, não é mesmo? Criança, ela tá ali para brincar. Agora, qual que é o senso que a criança tem que ter nesse sentido de entendimento? A criança lá em casa eu falo muito para as minhas meninas, né? O Davi falei muito para ele, hoje eu já estou nessa fase com elas que estão na idade de 5 anos. O corpinho de vocês é sagrado, né? Aí eu sempre falo para elas, ninguém pode tocar, ninguém pode pedir para ver, porque olha que linda que vocês foram criadas, né? Para ser protegidas, não para ficar expostas, não é mesmo? Então, se alguém pedir para ver, você não pode deixar. E surgiu uma situação que um coleguinha ela perguntou para uma das minhas meninas se podia ver elas pelada.
Ah, mas na mesma hora as duas chegaram lá em casa, o coleguinha fulano de tal falou que queria me ver pelada. Eu fiquei preocupada, não com as minhas meninas, porque elas, ainda mais que são duas, elas se defendem. Porque elas já falaram não e saíram correndo pra lá e largaram o menino pra lá. Mas que tipo de conteúdo que esse menino de 5 anos está recebendo que pediu para ver um colega de 5 anos pelada? Me preocupou mais com aquela criança do que com as minhas, porque as minhas eu sei que estão bem orientadas. Tem uma dinâmica muito legal, que é a dinâmica da pedra preciosa. Né? Você pode fazer uma caça ao tesouro. Isso está rolando na internet. Eu achei muito legal. Eu fiz com minhas meninas, né? A internet tem muita coisa que a gente aproveita, né? Você pega um baúzinho, uma caixinha de joia, coloca uma pedrinha lá dentro, uma pedrinha dessas de bijuteria que parece um cristal. E aí você faz uma caça ao tesouro com aquela criança. E quando acha aquele baúzinho, é uma festa. Quando abre, tem a pedrinha. Olha que coisa linda. E essa pedrinha simboliza o seu corpinho. Então ninguém pode tocar. Olha que linda, é uma pedra preciosa para ela ter valor no corpo. Que lindo. Né? Então isso é muito importante fixar no coraçãozinho deles, porque realmente o corpo não deve, principalmente da criança, a criança também tem que ter essa noção de guarda. Por isso que a gente não pode ficar trocando roupa de criança na frente de qualquer pessoa. Porque se você fala que é para proteger o corpinho, mas você mesmo deixa ela peladinha na frente de outras, fica Ela mesma incoerente. perde o valor em relação ao corpinho Sim, dela. sim. Eu acho importante e interessante esse diálogo aberto e saudável dentro de casa, Sim. começar dentro de casa. Porque se a criança não aprender dentro de casa, ela vai aprender fora. E o que ela vai aprender lá fora? Quem vai influenciar ela nesse aprendizado? Entregar esse discurso? Até porque se a escola falar algo, se a criança confiar em você, você conquistou a confiança dela e ela sabe que você é a proteção dela. Se a escola falar algo diferente, ela vai chegar e vai te perguntar, mas na escola eu ouvi isso. E você vai ter a oportunidade de direcionar, Ensinar. esclarecer. Por isso é tão importante os pais estarem preparados para essa conversa. Sim. Porque uma hora vai chegar. Sim. Uma hora pai, mãe, o que é? O meu amiguinho lá na escola falou a palavra camisinha. O que é camisinha? E nessa hora, se você ri, você já fala assim, não, menino, não é nada não. Acabou. Não, eu sempre falo assim, a criança vai ficar muito curiosa. Davi me falou, me perguntava coisas assim, que eu falava assim, ai meu Deus. Aí eu falava assim, mas como que foi falado isso? Em que situação? Aí ele me relatava a situação. E aí eu para você entender que pé que a criança estava. Então você pode ir ali. Antes de assustar, pergunta, mas como que você ouviu essa palavra? Quem que falou? Como que foi falado? Em que frase? Conta pra mim. E aí você consegue dar a resposta no nível do que ela tá sabendo. Sim. Uma parte legal também, que talvez seria interessante eu falar, quando a gente está falando sobre isso, sobre essa educação sexual, eu estava vendo um podcast onde uma juíza ela estava comentando sobre isso junto com uma educadora também. E quando chegou nesse assunto, ela falou algo que me fez também repensar. É claro que toda criança precisa ter educação, ainda mais nesse sentido, até porque muitas vezes uma criança é abusada e pelos pais não comentarem com ela sobre o que é um abuso, ela é abusada e nem sabe o que é aquilo. Sim. Então o limite precisa ter uma conversa. Sim. Mas ao mesmo tempo precisa ter um controle para que aquela conversa não se torne agressiva demais. E é o que a gente está vendo hoje, né, com essa grande questão da sexualidade, que está muito em alta, né? As múltiplas sexualidades. Vocês me perdoem se eu estiver falando termos errados aí, quem entende do assunto, mas eu entendo assim, né, que são as várias comunidades e tipos sexuais, enfim. É muito perigoso, dependendo da idade que você fala isso para a criança, porque ela pode encarar aquilo como algo muito violento. Então, assim, eu acho, pelo menos os meus pais não me criaram assim, e respeitaram muito até certa idade,
a gente não fala de relacionamento nem hétero e nem bi, tri, ou enfim, as múltiplas sexualidades. E hoje, com essa questão em voga de se lutar muito contra o preconceito, estão levando essa informação Muito muito cedo. cedo para a criança. E ela pode encarar aquilo não como uma educação, mas como algo violento mesmo para a linguagem dela. Então, eu acho que o que vocês falaram é muito assertivo, de ir vendo tempo ao tempo até onde uma criança é capaz de entender sobre aquilo e até onde você deve esperar para entrar com esse assunto, né? Você vai indo de Sim, acordo com o que. sim. E É muito aí, natural, não é uma regra. Ah, você vai falar com tantos anos, você vai chegar até aqui. Não, é natural, as coisas vão indo. O importante é você trazer essa criança para família, educar nessa relação, Sim, sim. né? Eu vi um dado curioso uma vez que falava que atualmente o acesso das crianças à pornografia está acontecendo a partir dos 4 anos de idade. Então, eu acredito que antes disso acontecer, os pais têm que estar lá com uma informação saudável. Sim. Criança não tem que ter tela. Tá tendo começa acesso, por aí, né? começa por aí. Estão tendo acesso à pornografia porque não tem quem supervisione. Não tem De monitoramento. preferência, não entreguem isso aqui, ó, na mão de uma criança, né? Segure o máximo. Com o Davi, surgiu as telas e eu já comprei, entreguei na mão dele. E a gente não sabia o dano que aquilo causava, né? Porque há 15 anos atrás estava surgindo. Quando eu descobri que eu estava grávida das meninas, a primeira coisa que eu falei, não terão tela. E eu não sou zero tela, tá? Tem famílias que não ligam nem televisão, por conta das crianças. Mas eu não entrego isso aqui com um TikTok instalado, com um YouTube instalado, para eles ficarem ali passando o dedinho, vendo que conteúdo. É aí que tá vindo o sexo. Tela sem supervisão. Os pais estão preferindo, né? Terceirizar o cuidado. Porque a criança dá trabalho, a criança faz bagunça, a criança briga. Depreende E isso muita aqui é energia. uma página, né? Isso aqui dá sossego. Então, é aqui, ó. As crianças estão tendo esse acesso aqui. Existe um Instagram, Eliane Melo, do Destrave, eu indico aqui essa indicação, porque ela tem uma coletâneazinha de livros para você, como pai, introduzir a criança uma sexualidade saudável. Ela trata sobre sexualidade para adultos, mas ela também trouxe esse conteúdo aí para pais de crianças, então deixa essa indicação que pode ajudar demais, né? E agora a gente já vai caminhando aí para um resumo de tudo. Eu queria saber aí entre vocês dois mesmo, os principais desafios, tanto jurídicos quanto familiares, que nós temos para que um caso de abuso ele seja descoberto e ele seja punido. Quer começar? Denuncie, independente se for seu marido, seu pai, um primo, porque os casos ficam encobertos porque é uma pessoa que você gosta. E aí você fica entre a criança e o abusador. Denuncie. A criança, ela tem que ser a prioridade, né? Então, denuncie. Não fique calada, até porque a criança precisa saber que está sendo protegida. Ela tem alguém para lutar e defender ela. O que a Nayara falou é muito importante. Um outro dado que eu trouxe aqui é que, em média, um abusador vai abusar de crianças, no mínimo, 70 vezes ao longo da Meu vida. Deus. Isso significa que se você fica sabendo de um parente ou de uma pessoa que você gosta muito e não denuncia, você está transferindo para outras 69 crianças que vão estar suscetíveis a também serem abusadas e você não fica sabendo. Então, infelizmente é doído, quando a gente vê alguém próximo. Eu, por exemplo, já tive familiar próximo que vivemos esse processo, né? Não tem outra opção. Você precisa ser justo, porque a vida de outras crianças também estão em risco.
Agora, o que eu posso falar do meio legal com relação a isso? A gente tem duas dificuldades quando a gente fala sobre abuso infantil. Número um, como esse crime é sempre cometido em secreto, levantar provas sobre o crime é muito difícil. O artigo 217-A, né, que veio com a alteração da lei em 2009, ele facilitou um pouco o acesso à justiça, porque antes, por exemplo, se uma criança fizesse exame e não detectasse no exame o abuso, o abusador era livre. Hoje, né, hoje desde essa alteração do artigo 217-A, ele trocou o que antes se chamava apenas de vilipêndio, né, e trouxe o ato libidinoso também para a esfera do estupro de vulnerável. Ou seja, hoje, se um adulto ele faz algum tipo de carícia para uma criança, ainda que esse tipo de carícia não tenha necessariamente a conjunção carnal, ainda assim ele vai responder pelo mesmo crime de estupro. Mas às vezes a pessoa, por falta de informação, pensa assim: eu não tenho provas, como que eu vou denunciar? Pode denunciar, não tem problema. Ainda é uma dificuldade, mas já está um pouquinho melhor do que o que era antes de 2009. O que é uma segunda dificuldade que eu vejo? Mulheres ou homens que usam do artigo 217-A para brincar com a justiça. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, não são poucas, na maioria das vezes mulheres, separam do marido e ele arruma uma outra namorada para fazer raiva no homem, para querer cobrar alguma coisa que ela entende que é justo do homem, enfim, para prejudicar o cara, ela vai lá e faz uma denúncia falando que ele abusou da filha, da criança, de não sei quem. Usa da lei para ficar de brincadeira, para instrumento de vingança. E aí o que acontece? Isso vai chegando na mão, por exemplo, dos delegados ou do Ministério Público e vai surgindo uma desconfiança. Será que realmente aconteceu? Ou será que é só mais uma ou mais um que está querendo vingar Que o impede ex-cônjuge? que os casos que realmente são verdadeiros Sejam. recebam a importância Sim, devida. sim, porque aí faz da lei que foi criada, tirando, né, essa detecção de conjunção carnal, que antes seria um instrumento, né, para facilitar a vítima de poder denunciar, ainda que não tenha provas no corpo dela, faz com que, gente, desculpa a expressão, essas pessoas palhaças, ridículas, usem o instrumento da lei para forjar denúncias de pessoas inocentes. E aí, muitas vezes, a gente tem que lutar, né, como advogado, para proteger essas pessoas. Então, assim, isso também atrapalha a justiça. Sim. A gente não pode brincar com a justiça, porque a justiça é coisa séria. Então, se você tem acusação, faça ela de verdade. Se você quer vingar do seu marido, da sua sogra, quebra o vidro do carro dele, xinga ele, faz barraco Não na use a rua, criança como mas não, instrumento, não. né? Proteja a Até, infância. até porque a gente está falando que isso, querendo ou não, vai expor a criança. E nunca mais a criança esquece. Não. Ou então a criança cria uma memória falsa de que ela foi abusada e nunca foi. E nunca foi. Então, assim, eu vejo esses dois problemas. Como a fé ou a comunidade podem auxiliar ao apoio, à prevenção da vítima? Vocês veem isso de alguma forma especial? Os pais devem fazer uma barreira física e espiritual na vida de uma criança, né? Uma barreira física por quê? Porque nós temos que ser um filtro daquilo que entra para dentro da nossa casa. Por isso que nós, mamães e papais, né, devemos escolher também quem nos influencia. Tá vendo que uma coisa vai puxando a outra, né? Então, essa é a barreira física que todo pai deve fazer. Somos nós que escolhemos quais informações vão chegar até o nosso filho. E a barreira espiritual, no meu caso, né, no nosso caso, nós somos cristãos. Então, eu tenho propriedade para falar, né, do cristianismo. Para mim, virou tudo, né? Porque na minha casa
eu posso dizer que não há nada morto que não possa ser ressuscitado. Não há nada desorganizado que não volte a ficar organizado. Eu fui mãe muito cedo. Eu fui mãe aos 22 anos, né? E desde então eu sou casada com a mesma pessoa, é o mesmo pai dos 3 filhos. Nesse período de 15 anos, nós já vivemos altos e baixos familiares, né? E eu posso dizer que tudo se ajeitou, tudo se reorganizou, as coisas chegaram no lugar a partir do momento que Jesus entrou dentro da minha casa, né? Ele entrou devagarinho, ele foi reorganizando, ele foi convencendo, ele foi dando estratégias, né? Porque permanecer junto como família é ter estratégias, né, para sair de determinadas situações. E foi isso que aconteceu na minha casa, né? Eu busquei ajuda porque eu tenho 2 crianças com temperamentos muito tranquilos e uma tinha um temperamento mais, né, mais colérico ali, desafiador, né? E eu não estava acostumada com isso. Aí eu ia virar o quê? Uma mãe violenta? Deixa eu bater para ver se chega no lugar. Não. Eu cheguei num ponto que eu falei assim, ou eu busco cursos, ajuda, né? E o meu filtro foram cursos voltados para o cristianismo, livros cristãos, né? Pessoas que discipulavam mães cristãs. E eu fui trabalhando devagar com a ajuda de Deus, eu fui organizando as coisas. Hoje eu tenho 3 bênçãos que às vezes eu olho e eu falo assim, ai, eu não acredito, né? Tudo se reorganizou. Então, a gente não muda na força do braço, né? Muitas vezes eu fui aquela listinha de mãe ali, né? Às vezes a mãe que compara, às vezes a mãe que fala demais, que grita demais, né? Às vezes como aquele filho ele dá um pouco mais de trabalho, às vezes a gente tem preferência por aquele que não dá. E eu falava, eu não posso ser desse jeito. E aí nós fomos eliminando, tirando o lixozinho, né, que fica ali, mas não na minha força do braço. A gente foi sendo forjado pelo Espírito Santo, permitimos o agir dele na nossa casa, né, e graças a Deus eu tenho a oportunidade de criar filhos em um lar saudável, que é o que eu sempre almejei. Que bênção, né? Eu acho que é o sonho de qualquer família. Muito bom. Olha, o que que eu vejo? A religião, ela sempre vai ensinar tudo que uma criança precisa. Amor, afeto, integridade, princípios morais, princípios éticos. E às vezes a gente brinca, né? Eu sou religioso, né? Eu acredito que a maioria dos meus alunos sabe que eu falo muito que eu sou religioso. E eu amo, né, o que a igreja faz, que é dar essa dignidade. E no nosso caso, né, que eu também sou cristão, tem uma história bíblica que narra que Jesus, no meio de uma multidão, ele chama uma criança e fala com os discípulos: se vocês quiserem ir para o céu, vocês precisam aprender com ela. Sim. Então, no cristianismo, principalmente, as crianças vêm primeiro, elas são prioridade. Então, para aqueles que são pais e mães, busquem envolver os seus filhos numa igreja, num lugar, numa religião que você considere ser boa, para que ele cresça com princípios. A gente sabe que em todo lugar tem gente má, tem. Infelizmente, às vezes tem abuso na igreja, me corta o coração, mas existem lugares que isso acontece. Mas ainda assim, se a gente for estudar, há mais casos bons do que ruins, né? E o que eu posso falar ainda dentro desse sentido da religião? Eu sou um pastor batista e hoje as igrejas já estão, principalmente a Convenção Batista, já tem os métodos para que crianças possam ser protegidas, né? O Papa, ano passado, que ainda era o Francisco, ele também deu um decreto obrigando todas as igrejas católicas a adotarem um protocolo também para cuidar das crianças dentro da igreja. Então a gente sabe que, por exemplo, na minha realidade, tem as monitoras que olham as crianças, tem um protocolo para deixar as crianças lá, um protocolo para buscar as crianças, um protocolo para a criança ir no banheiro acompanhada de algum responsável
dela, para que ela não vá sozinha com o professor ali que está dando aula para ela. Então, isso tudo é muito, muito, muito importante. E eu vejo que a igreja, me lembrei de uma informação, né? Eu acabei de falar que eu sou batista, e eu acabei de ver antes de vir para cá que o maio laranja, é assim que fala, ele foi inventado pela Igreja Batista de Curitiba. Olha que legal. Então, Nossa. assim, já existia o dia 18 de maio, né, que é o que nós, né, estamos aqui com a pauta, mas o que essa Igreja Batista fez? Eles começaram com um projeto, né, a princípio começou tratando as prostitutas que vinham para a igreja, depois passaram para as crianças, pessoas influentes daquela igreja resolveram começar a trabalhar esse projeto com a criança, decidiram, olha, a gente precisa criar não só um dia para cuidar de crianças, mas um mês para falar sobre esses abusos, um mês com uma cor definida, e isso acabou virando uma lei. E aí essa lei trouxe o Maio Que Laranja. Então, interessante. é muito legal a Maravilhoso. Que gente é o ver que nós, que é o mês que nós estamos sendo sim, conscientizados. sim, esse é o nível de importância quando uma igreja ou uma religião resolve Uma mostrar, instituição. uma instituição resolve mostrar que ela se importa. E eu ouso dizer que o Brasil, pelo menos no Brasil, as igrejas, independente de qual que é o vínculo, a representatividade, elas amam as É crianças. verdade. É verdade. Doutor João, a gente já está caminhando para o final. Ah, Tá super bom, super legal, muito bom. Estou muito feliz das informações que vocês trouxeram. Conteúdo riquíssimo. Eu acho que ficou um papo bem legal. E agora, assim, como última participação de vocês, eu queria uma mensagem final. No caso do Dr. João, deixa para nós, para os estudantes de direito que estão nos ouvindo, uma forma de atuação. Aconselhe a eles a atuarem com responsabilidade, mas também com a sensibilidade necessária nesse caso, ou nesses casos. uhum. Gente, o que eu posso falar para vocês? Acho que de muitas pessoas, as que mais têm a responsabilidade de guardar as crianças com a profissão, somos nós advogados. A gente tem o poder de defender uma criança como assistente de acusação, acompanhando um processo. Na maioria das vezes, nós vamos ter que agir não só pensando no dinheiro, mas também pensando que aquelas crianças elas precisam ter quem defenda elas. E isso é muito importante. Existe sim um mercado onde você pode ganhar muito dinheiro fazendo a coisa certa, advogando para o lado certo e não se deixe corromper por problemas assim. Nós, como advogados, sabemos que toda pessoa precisa ser defendida. E é lógico que muitas vezes alguém que vai ser acusado de um crime vai precisar de defesa e talvez esse advogado seja você que está vendo essa tela. Mas mais importante que você ganhar dinheiro, é importantíssimo você ter ética. Então, se você for trabalhar defendendo do lado do réu, não minta, trabalhe com ética para que ele receba a pena devida que ele merece, nem mais nem menos, mas de forma ética. Como advogados, também preciso dizer que as pessoas não fazem justiça com as próprias mãos. Elas precisam entregar essas pessoas para que elas sofram a pena que lhes vale adequadamente na justiça. E bom, quero mandar um abraço para você que está tentando estudar e deseja trabalhar com essa área. Prepare-se, é uma área que você vai ver muitas coisas, mas eu espero Difíceis. muitas coisas difíceis. Seu caráter vai ser testado a todo tempo, mas não desista de ser justo. E Nayara, deixa pra gente um conselho para os futuros pais, ou para aqueles pais que já o são, no combate, na prevenção. Qual conselho você deixaria para nós? Estejam dispostos a viver um amor sacrificial, né? E acredite, é maravilhoso. Né? Nós crescemos com eles, somos moldados por eles. Tem uma frase que fala que a maternidade nos salva de nós mesmos.
né? Então, é maravilhoso. É muito bom a gente ver aqueles olhinhos brilhantes que ficam seguindo a gente por todo lado, né? E aquelas boquinhas que falam, eu te amo. É um eu te amo muito verdadeiro, né? É muito bom, né? Então, dedique-se à sua família, dedique-se àquilo que está na sua responsabilidade, que depende de você, né? E para quem já é pai, não há nada desorganizado que não possa se reorganizar, né? Escolha quem vai te influenciar, escolha, né, a forma mais eficaz de educar. Esteja disposta a mudar a si mesma para conquistar a confiança da sua criança. Né? No livro do Pequeno Príncipe tem aquela frase famosa, né? Tu te tornas eternamente responsável. Inclusive, livro obrigatório no direito. Sim, por tudo aquilo que você cativa. que você cativa. Uma criança, você cativou ela e ela não tem ninguém além de você. Então, assuma a sua responsabilidade, seja porto seguro para aquela criança. Ela precisa de você. Ela vai ser um adulto funcional na sociedade, né? E eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Né? Para mim foi uma honra muito grande estar aqui, né? Batendo esse papo gostoso com vocês, um tema que deixa a gente emocionado, né? Um tema pesado, mas um tema que precisa ser, né, falado para que muitas famílias, né, elas possam ser preparadas, né, possam se levantar mesmo em defesa das suas crianças, né? Sim. Eu estou muito agradecida, para mim foi uma honra, né? A minha mãe também é filha dessa casa, eu sou filha de uma advogada, né? E eu acredito que ela também vai ficar muito feliz, né? Claro. Né? Por essa participação. Claro. Muito obrigada. Em nome da Fadiva, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui, Dr. João Lucas Reis, doutora Nayara Moscardini. Obrigada por compartilharem um conhecimento tão vasto, tão rico, de um assunto que precisa ser falado. E você que nos assistiu, obrigada por ter ficado até aqui com a gente. Se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo desse assunto tão importante, para que todo mundo tome conhecimento do que pode ser feito, do que pode melhorar. E mais uma vez eu queria acentuar com vocês os canais de denúncia. Disque 100, conselhos tutelares, delegacias especializadas e também o site Faça Bonito, que eu vou deixar aqui embaixo com várias informações pertinentes. Verdade. É importante lembrar que a nossa faculdade tem o SERAGE, e que se alguém precisar de algum auxílio jurídico, né, tem um departamento da nossa faculdade que faz isso com pessoas carentes. Então, um abraço, fique com Deus e obrigada pela sua companhia até aqui. Obrigada. Tchau, tchau.